Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. O tema que eu trago para vocês hoje, na verdade, é uma afirmação. E essa afirmação ela diz o seguinte: apenas uma sessão de exercício modifica a sua saúde cardiovascular. E aí, durante o desenrolar desse vídeo, eu vou mostrar quais parâmetros da saúde cardiovascular apenas uma sessão de exercício consegue modificar. É claro que eu não quero dizer aqui também que você precisa fazer apenas uma sessão de exercício uma vez perdida na vida. Na verdade, o ideal é que você faça exercício físico de forma regular. O que eu estou querendo dizer é que apenas uma sessão consegue já modificar parâmetros da tua saúde, inclusive da tua saúde cardiovascular. Então eu vou começar dizendo o seguinte para vocês. A rigidez arterial, ela se relaciona com a hipertrofia ventricular esquerda e a isquemia miocárdica. Deixa eu explicar esse slide para você, para a gente poder prosseguir. Essas paradinhas que eu dou durante as falas é porque eu estou tomando café, tá? Então vamos lá. A rigidez arterial, a rigidez nas artérias centrais, ela está relacionada com a hipertrofia ventricular esquerda e isquemia miocárdica. Eu não quero dizer que a rigidez nas artérias centrais leva à hipertrofia ventricular esquerda ou isquemia miocárdica. Não, mas ela está relacionada com outros problemas cardiovasculares. A rigidez arterial ela diz respeito à complacência, à elasticidade das tuas artérias. Elas se tornam mais rígidas, mais duras. E isso aumenta inclusive de forma significativa as suas chances de ter doenças cardiovasculares, eventos cardiovasculares e mortalidade por doenças cardiovasculares. E essa rigidez nas artérias centrais, como por exemplo artérias importantes do coração, ela está relacionada com a hipertrofia ventricular esquerda, ou seja, você tem a hipertrofia do teu ventrículo esquerdo, né? A hipertrofia concêntrica. Com essa hipertrofia concêntrica, você tem a diminuição da cavidade do ventrículo esquerdo. E como você tem a diminuição dessa cavidade, você tem uma diminuição da eficiência do coração. O coração ele trabalha de uma maneira mais ineficiente. Você desenvolve meio que um grau ali, um certo grau de insuficiência cardíaca. E a rigidez nas artérias centrais também está relacionada com isquemia miocárdica, ou seja, quando você tem a privação total ou parcial de oxigênio para uma determinada região do miocárdio, para uma determinada região do coração. Portanto, saber se você tem rigidez arterial e utilizar formas de intervenção para reduzir essa rigidez arterial é interessante, no sentido de você diminuir as chances de ter problemas cardiovasculares e morte por doenças cardiovasculares. Então, a rigidez arterial ela é um preditor independente para morbidade e mortalidade cardiovascular. Ou seja, só o fato de você ter rigidez arterial, isso já aumenta significativamente as suas chances de ter morbidade. O que é morbidade? O número de casos de doenças, por exemplo, no caso de doenças cardiovasculares, né, como hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, eventos cardiovasculares como infartos, derrames e mortalidade por doença cardiovascular. Basta você ter rigidez arterial que você já tem aumento para morbidade e mortalidade cardiovascular. Basta você ter rigidez arterial sozinha. E ela é um indicador prognóstico para a saúde cardiovascular a longo prazo. Como assim? Quanto mais rigidez arterial, melhor minha saúde a longo prazo? Minha saúde cardiovascular não, é o contrário. Menores níveis de rigidez arterial significa saúde cardiovascular a longo prazo. E mais uma vez eu vou dizer aqui, se você tem como promover formas de intervenções para reduzir essa rigidez arterial, isso é muito importante para a tua saúde cardiovascular. Existe um marcador indireto para a rigidez arterial que é chamado de reflexão de onda de pulso. Você faz medidas da reflexão de onda de pulso. Isso é um marcador indireto para a rigidez arterial. A partir dessas medidas você consegue saber se você tem algum grau de rigidez arterial ou não, se está tudo bem ou não. E aí entra o papel do exercício físico na tentativa de promover saúde cardiovascular, reduzindo
por exemplo, inclusive, a rigidez arterial. Por quê? Porque o exercício físico, ele diminui a resistência vascular, né? A resistência vascular periférica, ou seja, o sangue passa a fluir pelas tuas artérias mais facilmente, e aí a tua pressão arterial tende a cair. Você tem diminuição da rigidez arterial, o exercício físico consegue fazer isso de forma muito eficiente, e devido a essa redução da rigidez arterial, você também tem diminuição da resistência vascular periférica. A diminuição da rigidez arterial leva à diminuição da resistência vascular periférica, com isso o sangue flui mais facilmente, a pressão arterial cai. Na verdade, a pressão arterial cai pela redução da rigidez e pela redução da resistência vascular periférica. Tem outros fatores também, mas esses são bem importantes. O exercício físico, ele atenua a sobrecarga ventricular esquerda durante a sístole, ou seja, ele diminui a sobrecarga para o ventrículo esquerdo durante a sístole, durante a fase em que o coração se contrai. Ele aumenta a perfusão miocárdica diastólica e ele previne eventos cardiovasculares como infartos e derrames. Portanto, o exercício físico ele tem uma importância clínica muito significativa no que diz respeito à prevenção e ao tratamento de doenças cardiovasculares, e o foco desse vídeo aqui é falar sobre a rigidez arterial. Portanto, o exercício físico também tem uma importância clínica no que diz respeito à prevenção da rigidez arterial e ao tratamento, à reversão da rigidez arterial. O exercício crônico, o que é o exercício crônico? É o somatório de várias sessões de exercício, é o treinamento, né? Feito durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. O exercício crônico, ele causa diminuição na reflexão da onda de pulso. Lembra que a reflexão da onda de pulso é um marcador indireto para a rigidez arterial? Ora, se o exercício crônico ele diminui a reflexão de onda de pulso, significa dizer que o exercício crônico, ou seja, o treinamento, ele diminui a rigidez arterial, né? E nós temos vários estudos mostrando que o exercício aeróbio consegue reduzir a reflexão da onda de pulso, ou seja, consegue reduzir a rigidez arterial. São vários estudos, eu coloquei só alguns aqui. No entanto, quando nós falamos em treinamento resistido, que é musculação, nós temos resultados inconclusivos. O que são resultados inconclusivos? Tem estudos mostrando que não há alterações na rigidez arterial quando a pessoa é submetida à musculação. Tem estudos que mostram até aumentos e tem estudos mostrando diminuições. Quando você tem resultados muito diferentes, nós dizemos que nós temos resultados inconclusivos. Isso acontece por uma série de motivos e um deles são os tipos de protocolos utilizados no treinamento. Dependendo do protocolo de treinamento utilizado, você pode ter uma resposta ou outra. Mas também, deixa eu te mostrar logo uma coisa aqui, mas também esses resultados contraditórios acontecem devido a diferentes populações estudadas, né? Tipo hipertenso e normotenso. Se você vai investigar hipertenso, você pode ter uma resposta. Se você vai investigar normotenso, pode ser que você tenha outra resposta. Por exemplo, é mais provável que hipertensos exibam disfunções autonômicas, no sentido deles terem uma ativação maior do sistema nervoso simpático e uma diminuição do parasimpático, o que desencadeia uma maior pressão arterial, rigidez arterial. Então, quando você pega indivíduos hipertensos e submete esses indivíduos a uma intervenção, como por exemplo o exercício físico, é mais fácil você observar mudanças significativas na pressão arterial, na rigidez arterial e outros parâmetros, né? Deixa eu voltar no slide que eu pulei aqui. Falando sobre os efeitos agudos do exercício. Os efeitos agudos do exercício, o que são os efeitos agudos do exercício? São os efeitos relacionados a uma única sessão de exercício. Ou seja, uma única sessão de exercício causa adaptações hemodinâmicas crônicas, e essas adaptações hemodinâmicas crônicas causam diminuição da rigidez arterial. Eu não estou dizendo que você deva fazer exercício uma vez perdida na sua vida. Exercício físico uma vez perdido na sua vida. Você tem que fazer exercício físico de forma regular. Tá? Agora, uma sessão de exercício, você já consegue verificar uma redução na rigidez arterial. Certo? Mas, mais uma vez, isso não significa que você deva fazer exercício de vez em quando, uma vez perdida.
para fazer direto. Tá? Agora, uma única sessão já te confere benefício. É aquilo que eu sempre digo, né? O exercício físico é uma coisa tão boa que apenas uma sessão você já consegue verificar efeitos na saúde, inclusive na saúde cardiovascular, né? Deixa eu ver se eu pulei mais alguma coisa. Não, tá, vamos lá. As alterações na pressão arterial durante o exercício físico causam alterações agudas na rigidez arterial. Ou seja, durante o exercício físico, você tem aumento na pressão arterial. Isso é uma resposta normal, independente se existe aeróbio ou resistido. Isso causa alterações agudas na rigidez arterial. Por exemplo, nesse slide aqui, a gente está vendo o seguinte. Eu vou falar de uma forma bem técnica e depois eu vou tentar explicar para você. As respostas da pressão arterial no pós-exercício, elas são moduladas pela distensibilidade arterial e o tempo da reflexão da onda de pulso, assim como pelas flutuações autonômicas. Vamos simplificar agora as coisas. Presta atenção. As respostas da pressão arterial no pós-exercício, por exemplo, diminuição da pressão arterial pós-exercício. O exercício físico causa um fenômeno chamado de hipotensão pós-exercício. Ou seja, você tem uma queda na pressão arterial. Essa queda é causada por vários fatores. Um deles, distensibilidade das artérias. Essa distensibilidade acontece principalmente pela liberação de substâncias vasodilatadoras, como por exemplo o óxido nítrico, é o principal. Outro fator que medeia as respostas da pressão arterial no pós-exercício, o tempo da reflexão da onda de pulso. Lembra que a reflexão da onda de pulso é um marcador indireto para a rigidez arterial. Se o tempo de queda da reflexão da onda de pulso é maior, significa que a queda na rigidez arterial, o tempo na queda da rigidez arterial também foi maior. Se há uma queda na rigidez arterial, significa que a resistência vascular periférica diminuiu e o sangue flui mais facilmente pelas tuas artérias e com isso você tem redução da pressão arterial. E também as flutuações autonômicas medeiam as respostas da pressão arterial no pós-exercício. Como assim flutuações autonômicas? Por exemplo, diminuição da atividade simpática e aumento da atividade parasimpática. Esses três pontos eles conseguem explicar as respostas da pressão arterial no pós-exercício. Não são só eles, mas eles são muito importantes para explicar as respostas da pressão arterial no pós-exercício. E aí, eu trago esse estudo aqui. Esse estudo ele foi publicado na Scientific Reports, que é um braço da Nature, da revista Nature, né? Esse estudo foi publicado em 2021. Ele é intitulado da seguinte forma: efeitos do exercício aeróbico, resistido e concorrente, na reflexão da onda de pulso e modulação autonômica em homens com pressão arterial elevada, portanto, indivíduos hipertensos. Esse estudo foi publicado por pesquisadores brasileiros e foi de autoria do Paulo Farinati. É o Paulo de Tarso Veras Farinati, que é professor lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da Univesp lá do Rio de Janeiro. Tem o Wallace David Monteiro, se não me engano é da UERJ também, se não me engano. Não conheço os outros autores, mas foram orientados pelo Paulo Farinati. O que esse estudo fez? Eles pegaram 15 homens com hipertensão estágio 1, portanto no começo da hipertensão. Eram pessoas novas, eles tinham uma média de 34 anos de idade e estavam acima do peso, portanto tinham um fator de risco importante para a hipertensão arterial. E eles foram submetidos a 3 situações. Uma das situações era exercício aeróbio, eles fizeram 30 minutos de bicicleta ergométrica. A outra situação era exercício resistido à musculação. Eles fizeram 10 séries de 12 a 15 repetições no leg press com carga de 70% de 15 RM, que é uma carga relativamente moderada, com 2 minutos de intervalo entre as séries. E a outra situação era no exercício concorrente. O que é o exercício concorrente? É quando você faz musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento. E aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram 10 séries de 12 a 15 repetições no leg press, com a mesma carga do grupo resistido, né? Que foi 70% de 15 RM.
E 30 minutos de bicicleta ergométrica com a mesma carga do grupo aeróbio. Ou seja, o grupo concorrente treinou o dobro. Fez o treino do grupo resistido e fez o treino do grupo aeróbio. Então aqui você observa exatamente como foi feita a montagem do estudo, né? Deixa eu dar uma aumentadinha para a gente tentar ver como é que foi feito esse estudo. Eles fizeram aqui exames clínicos, né? Foram 7 visitas no total, né? Na visita 1 eles fizeram exames clínicos, medidas antropométricas, né? Mais ou menos 24 horas depois na visita 2, fizeram coleta de sangue venoso, né? Mediram a pressão arterial. Na visita 3 fizeram um teste de 15 repetições máximas. Na visita 4 fizeram o teste cardiopulmonar máximo. Depois fizeram medidas da pressão arterial, da reflexão da onda de pulso, variabilidade da frequência cardíaca, foram submetidos às sessões de exercício físico e depois fizeram as mesmas medidas, né? Pressão arterial, reflexão da onda de pulso e variabilidade da frequência cardíaca após o exercício físico. E aí, quais foram os resultados? Vamos lá. Aqui você tem os dados do grupo aeróbio, né, do pessoal que fez aeróbio. Aqui os resultados quando eles fizeram musculação e aqui quando eles fizeram treinamento concorrente. Isso aqui é tudo da pressão arterial sistólica. O que é que nós observamos? Que a pressão arterial sistólica diminuiu significativamente apenas no treinamento concorrente. E não aconteceu isso nos outros treinamentos. Chegou a acontecer no aeróbio, mas não teve significância. O resistido chegou a ter um certo aumento aqui. Por que só se viu significância no treinamento concorrente? Porque provavelmente o volume do treinamento concorrente foi maior, foi o dobro, eles treinaram dobrado. Então, o volume de treinamento, o volume de exercício, ele está associado com maiores quedas na pressão arterial. Isso não aconteceu para a pressão arterial diastólica. Tudo isso aqui foi para sistólica, tá? Aqui foi para diastólica. Isso não aconteceu, né? Ela praticamente não mudou. Não mudou por provavelmente 2 motivos. Primeiro que a pressão arterial diastólica ela geralmente não muda após uma sessão de exercício físico, a não ser que ela esteja muito alterada, não foi o caso aqui. Segundo, esses indivíduos eram hipertensos grau 1, ou seja, no início da hipertensão arterial, a diastólica deles não estava tão alterada, então provavelmente foi por isso que não houve tanta diminuição aqui, ou melhor, não teve diminuição nenhuma, né? Vamos lá. Aqui você está vendo os dados da pressão arterial aórtica, né? Ou seja, da pressão arterial na aorta, que foi reduzida no treinamento aeróbio, no exercício físico aeróbio, foi reduzida de forma significativa no aeróbio e no concorrente. Aqui a gente vê a pressão de pulso aórtica, né? Que foi reduzida de forma significativa nas 3 intervenções, no exercício aeróbio, na musculação e no treinamento concorrente, ou seja, quando os 2 foram feitos juntos. Isso uma sessão só, viu? Uma sessão só de exercício. Aqui a gente vê a pressão aumentada, né? Reduziu apenas na situação do exercício aeróbio, ou melhor, reduziu nos 3, né? Reduziu de forma significativa nos 3. No exercício aeróbio, na musculação e no concorrente. Aqui a frequência cardíaca, que aumentou nas 3 situações, era esperado, né? Claro. Aumentou principalmente aqui no exercício resistido, né? Na musculação, utilizou um grupo muscular grande, como o leg press, fazendo 15 repetições, né? Isso eleva muito o estresse cardiovascular, então essa resposta aqui era esperada. Aqui a gente vê o índice de aumento, né, que reduziu na situação do exercício aeróbio e no grupo concorrente, né, na situação exercício concorrente. E aqui os resultados na variabilidade da frequência cardíaca, que diz respeito aos efeitos do exercício físico na estimulação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então eu vou mostrar 2 dados para vocês. Aqui nós temos o componente baixa frequência. É desejável que o componente baixa frequência aumente. Foi isso que aconteceu principalmente no exercício resistido
25 minutos depois do exercício, que saiu de 60 para 70. E o componente de alta frequência é desejável que ele diminua. E foi isso que aconteceu, principalmente no exercício resistido, 25 minutos e 30 minutos depois do exercício. Estava em 40, depois foi para 29, chegou a subir um pouquinho para 30, mas houve uma redução significativa. Então vamos para as conclusões. Deixa eu diminuir aqui para que a gente possa ver o slide todo, né? Vamos para as conclusões. 4 conclusões principais. A primeira é que o exercício aeróbio, o resistido e o concorrente são capazes de produzir reduções na pressão arterial central. Então, os 3 modos de exercício, as 3 modalidades de exercício são eficientes em causar reduções da pressão aórtica central. A segunda conclusão é que apenas o exercício aeróbio e o concorrente, ou seja, a musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento, reduziram os índices da reflexão de onda de pulso em hipertenso grau 1 com sobrepeso. Ou seja, parece que apenas o aeróbio e o aeróbio junto com a musculação foram mais eficientes em reduzir a rigidez arterial. Aqui eles colocaram o índice de reflexão de onda de pulso, mas vocês lembram que a reflexão de onda de pulso é um marcador indireto para medir a rigidez arterial. Então parece que o aeróbio sozinho e o aeróbio junto com a musculação são mais eficientes em reduzir a rigidez arterial em hipertensos com sobrepeso. A terceira conclusão é que a atividade parasimpática reduziu e a simpática aumentou. Não, isso não foi um erro de digitação. Como assim? Eu estava parasimpática reduzindo? Não era para aumentar a parasimpática e diminuir a simpática? Era, mas isso não aconteceu nesse estudo. E como é que a parasimpática reduziu, a simpática aumentou e mesmo assim houve quedas na pressão arterial, por exemplo? Porque provavelmente isso é sugestivo, quase que não sai agora, isso é sugestivo de que os fatores vasodilatadores locais, ou seja, maior liberação de substâncias vasodilatadoras como óxido nítrico, podem ter tido um papel predominante na população deste estudo. Ou seja, pode ser que aquela queda na pressão arterial sistólica, na pressão arterial aórtica, não tenha sido causada pela diminuição da atividade simpática, aumenta a parasimpática, mas por uma maior liberação de óxido nítrico. Ok? Então, estou encerrando por aqui. Eu queria mostrar para vocês que o exercício físico, apenas uma sessão de exercício físico, consegue modificar parâmetros da tua saúde cardiovascular. O exercício físico agudo, ou seja, apenas uma única sessão, consegue melhorar a tua saúde cardiovascular. Isso não significa, mais uma vez, que você deva fazer apenas uma sessão de exercício de vez em quando, uma vez perdida. Não. Faça de forma regular, porque o somatório de várias sessões agudas de exercício causa um efeito crônico mais duradouro e numa maior magnitude. Ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.